Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Amados, eu quero fazer 4 declarações à guisa de introdução. A primeira delas é que as tempestades da vida ainda existem e elas são inevitáveis. As tempestades chegam e chegam para todos. Nenhum de nós aqui passa livre, ileso, incólume na caminhada do berço à sepultura. Todos nós enfrentamos num momento ou outro da vida as tempestades. A segunda declaração que quero fazer é que as tempestades, além de inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, e muitas vezes transtornam a nossa vida. Eu queria ilustrar isso com a geografia onde aconteceu este episódio. Acho que todos vocês sabem que o chamado Mar da Galileia, ou Mar de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, não é um mar, é um lago mesmo, de águas doces. O maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Esse lago tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Ele está encurralado pelas montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. No extremo norte de Israel fica a montanha mais alta, Monte Hermon, cujo cimo fica coberto de neve, praticamente o ano todo. Ali acontece um fenômeno. De vez em quando, os ventos gelados descem do Monte Hermon, emparedados pelas montanhas, batem na superfície desse lago, e às vezes, só a pino começa uma tempestade de vento e o mar fica agitado. Muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Quando eles saem para atravessar, não tem tempestade, mas no meio da jornada a tempestade os colhe. Pois é assim também na vida. Você sai num dia comum para trabalhar e sofre um acidente. Um casamento de 20 anos de estabilidade, um fato acontece e transtorna a vida conjugal. Você vai para o médico por exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Isso muda o roteiro da sua trajetória. Mas em terceiro lugar, as tempestades não são apenas inevitáveis e imprevisíveis, mas as tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis. Aqueles discípulos, boa parte deles eram pescadores, tinham nascido ao redor desse lago, tinham crescido ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, conheciam cada palmo desse lago, já tinham enfrentado outras tempestades nesse lago e saído vitoriosos. Agora, entretanto, eles não conseguem. É assim na vida. Aquilo que parecia tão simples e doméstico vira um monstro e você não consegue mais administrar. Quantas vezes eu escutei esposas chorando, dizendo o seguinte: pastor, o homem com quem me casei não é a mesma pessoa, é uma pessoa completamente estranha para mim. E às vezes aquele filho também tão meigo, tão doce, tão submisso, se transforma num adolescente ou num jovem rebelde, que machuca os pais. Aquilo que parecia ser tão fácil de resolver, agora se torna uma situação intransponível para as suas habilidades e capacidade de resolver. Mas, em último lugar, e para confortar o nosso coração, as tempestades são não apenas inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, elas são também pedagógicas. Você e eu cremos na mesma verdade, que Deus é soberano. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar,
Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em feitiço. Nós não cremos em olho gordo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós podemos ser surpreendidos pelas tempestades, Deus não. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós cremos que todas as coisas, não há algumas delas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está passando por uma tempestade, Deus está no controle, ainda que você tenha perdido o controle. Se Deus está mandando uma tempestade, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Você não sairá dessa tempestade derrotado, você sairá mais vitorioso e com mais experiências com Deus. Dito isso, eu queria que você olhasse comigo essa passagem. O contexto aqui, irmãos, é de que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E você sabe que se você der aulas, pregar, ou lecionar, ou dar palestras o dia inteiro, no final do dia você está exausto. Então, no final desse dia de palestras, de ensino, de pregação, Jesus entra no barco com os seus discípulos e diz assim para eles: passemos para outra margem. E ele, que estava cansado e exausto, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme. E os discípulos começam a navegar. No meio do mar chega a tempestade. E eu fico imaginando que os discípulos devem ter pensado assim: vamos deixar o mestre descansar? Esse negócio é com a gente. Nós temos experiência, nós temos tarimba, nós resolvemos isso. E eles se empenham, e eles se esforçam, e eles dão o seu melhor, mas eles não conseguem. O barco não segue mais o comando deles. O barco está rodopiando no meio desse mar, sovado e jogado de um lado para o outro, sob a fúria das ondas indomáveis. O barco está se enchendo de água. É um gigante indomável. E eles estão vendo a carranca da morte, quando eles percebem que todos os seus recursos não são suficientes para contornar o problema. Eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, emudece, e faz-se grande bonança. Aí Jesus pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E diante desse fato insólito e extraordinário, eles perguntam assim uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês notaram comigo, todo este episódio se resume em 3 perguntas. No verso 38 tem a primeira pergunta. É a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no versículo 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre essas 3 perguntas que regem esta passagem é que eu gostaria de conversar com vocês a partir de agora. Vejamos a primeira pergunta. É a pergunta do desespero, é a pergunta da angústia, é a sua, é a minha pergunta. Quando nós estamos passando por uma situação difícil, uma enfermidade, um problema conjugal, um problema com os filhos, um problema financeiro, um problema de relacionamento, uma angústia, uma dor, uma enfermidade depressiva, uma situação adversa, e você se empenha, e você se esforça, e você grita, e você clama, e você ora, e você jejua, e quanto mais você recorre a uma solução, mais o problema se agrava, mais a situação se complica. É nessa hora que também você e eu chegamos a Jesus com esta pergunta em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos?
Não estás vendo o nosso aperto? Não estás percebendo a nossa dor? Não vais fazer nada? Vai nos deixar sozinhos no mar violento que nos joga de um lado para o outro? A grande questão aqui, irmãos, é por que eles estão fazendo essa pergunta em tom de censura? O que está por trás disto? E eu gostaria de levantar aqui algumas crises que esses homens têm para fazer essa pergunta. A primeira crise deles, amados, era exatamente conciliar a crise que eles estão vivendo com a obediência a uma ordem expressa de Jesus. Jesus diz assim: passemos para outra margem. E eles obedecem. E enquanto obedecem, enfrentam uma tempestade. O que passa na nossa cabeça normalmente? Não é muito complicado eu entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Deus mandou a tempestade porque ele estava desobedecendo. Deus mandou a tempestade porque ele estava numa rota de fuga. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. Crente desviado é endereço certo de tempestade. Um crente desviado é mais perigoso do que um ateu. Deus manda a tempestade atrás dele, não para destruí-lo, mas para botá-lo de volta no caminho da obediência. Agora, como é que eu vou entender que eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer e eu enfrento uma tempestade? Porque o que eu espero, e você também, é que se eu estou no centro da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Não vai ter tempestade. Vai ser uma viagem segura. Vai ser um céu de brigadeiro. O mar vai estar calmo. E eu vou chegar calmo, sereno e tranquilo. É por isso que eles estão em crise. Como é que eu concilio o meu drama com a ordem de Jesus? Passemos para outra margem. Mas o segundo drama que eles estão enfrentando para fazer essa pergunta para Jesus em tom de censura é a urgência do problema deles com a aparente demora de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora que parece que Deus está dormindo. Está lá no Salmo 73, quando o salmista estava vivendo um drama de quase resvalar os pés. Ele diz: quando tu te despertares, quando tu acordares, parecia que Deus estava dormindo. É aquela hora que você ora por uma crise na sua casa, por uma enfermidade que está solapando alguém que você ama, e você ora, e você jejua, e você clama, e você pede, você insiste com Deus, você pede para a igreja orar, e quanto mais você ora, quanto mais você jejua, mais a pessoa fica fragilizada, mais a doença se agrava, e você diz: meu Deus, o Senhor não vai fazer nada. A demora de Deus às vezes nos machuca mais do que o próprio problema. Pensa comigo em Marta, quando ela manda um recado para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Jesus estava um dia de viagem de Betânia. Aí o emissário chega e anda um dia, dá um recado para Jesus. Aí Jesus diz assim para os discípulos: o Lázaro morreu. Mas o recado foi este: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Aí pensa comigo na cena: o camarada, o Lázaro, morreu no dia que o mensageiro saiu da casa de Marta. Aí no segundo dia ele volta com a seguinte mensagem para Marta: ô Marta, Jesus mandou falar que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas o Lázaro estava morto e sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Se o mensageiro gastou um dia para ir, mais 2 dias, 3 dias. No 4º dia Jesus Cristo vai. Quando ele chega lá, Lázaro está sepultado. 4 dias. Mas por que Jesus esperou até o 4º dia? Falta de amor? Falta de cuidado pastoral?
Não. É porque havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ressuscitar até o terceiro dia. Deus usando um homem piedoso para ser esse instrumento, como fizeram com Elias ou Eliseu. Mas na crença deles, a partir do quarto dia, isso era impossível. Só o próprio Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o quarto dia, para que toda a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus parece atrasado, ele não está atrasado. Não há atraso no relógio de Deus. Ele age no tempo dele, da forma certa, da maneira certa, para o louvor da sua glória. Quando ele parece estar atrasado, é que ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Agora pensem comigo, esses homens estão com outro drama. Como é que eles vão conciliar o desespero deles, a urgente necessidade deles e o silêncio de Jesus? Pois se Jesus está dormindo, ele não só não está trabalhando, como ele também não está falando. Diante do clamor deles, a única voz que escutam é o barulho das ondas, o sibilar do vento, sovando aquele barco frágil. Eu posso garantir a vocês que muitas vezes, irmãos, o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Pense comigo em Jó. Não encontro na literatura bíblica nenhum personagem humano que tenha sofrido mais intensamente que aquele homem. Você já pensou que é um homem rico, o mais rico, e a falência? Você já pensou que é um pai ir para o cemitério e sepultar os seus filhos todos num único dia? Você já pensou que é um homem falido, enlutado, enfrentou a enfermidade que abre feridas no seu corpo, da cabeça aos pés, e ele vira uma carcaça humana? Você já pensou que é um homem, na hora da sua dor mais aguda, escutar isso da sua mulher: ainda conserva a tua integridade, homem, faça o favor, morre logo, mas antes amaldiçoa a Deus? Você já pensou que um homem íntegro ser acusado pelos seus amigos de um homem ladrão, de um homem adúltero, de um homem louco, que roubou dos órfãos e das viúvas? Esse homem levanta aos céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus, por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. A única resposta que ele encontrou foi o silêncio total de Deus. Nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Mas esse homem, surrado pela dor, no fundo do poço, arranca do peito um brado de esperança, quando ele diz: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Eu não escuto a sua voz, eu não encontro resposta à minha oração, eu não encontro explicação para os meus conflitos, mas ainda está intacto no meu coração essa verdade inabalável: Ele vive e Ele vai voltar, e eu verei o meu Redentor, os meus olhos o verão. Então Deus rompeu o silêncio, e Deus revelou a Jó, e Deus despejou a sua glória em cima de Jó, e Deus foi mostrando em catadupas torrentes da sua manifestação gloriosa a Jó, e ele pôs a mão na boca e diz: agora eu sei de uma coisa, é que os teus planos não podem ser frustrados. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Pode ter certeza, Deus restaura Jó. Deus devolve tudo em dobro a Jó. Deus restaura a sua saúde, Deus restaura o seu casamento, Deus restaura os seus bens, Deus restaura os seus amigos, Deus restaura a sua família. E agora Jó tem 10 filhos no céu, agora Jó tem 10 filhos na terra. Deus é o Deus da restituição. Entenda uma coisa, irmãos: se a tempestade chegou, Deus está no controle. Se a tempestade chegou, Deus tem um plano.
E você vai sair dessa tempestade mais perto de Deus, mais firme na fé. Mas aí vem a segunda pergunta: Jesus se desperta? Jesus acalma o mar? Jesus acalma a circunstância? Porque Jesus é assim: aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Ele acalma o mar e agora Ele vai acalmar os discípulos, fazendo uma pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Agora eu pergunto a você: e se você e eu estivéssemos lá, nas mesmas circunstâncias, estaríamos nós com medo? Deixa eu lhes contar um fato. Eu fiz um único cruzeiro em navio grande na vida. Já fiz muitos pequenos, mas num navio grande foi um só. Saiu de Santos e foi para as praias do interior do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca fazer outro na vida. Ondas de 5 metros. Todo mundo nauseado. Foi um troço horrível. As pessoas iam sair para jantar e voltavam cambaleando pelos corredores, vomitando. Quando saímos, o navio balançando demais, sabendo que tinha 8 horas pela frente, e eu extremamente nauseado, fiz uma oração para Deus: ô Senhor, ou eu morro ou eu durmo, porque eu não aguento isso. Agora imagine você um barco frágil, de noite, empurrado de um lado para o outro, se enchendo de água, a morte mostrando a carranca para eles, o desespero tomando conta deles, e Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Ué, mas por que eles deviam ter fé e não medo? Para lhes ajudar, darei a vocês 4 razões, num recurso mnemônico, todos começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus, no verso 35. Jesus diz assim: passemos para outra margem. Então qual era o destino deles? A outra margem. Vou lhes dizer algo aqui, uma frase só. Se vocês guardarem a frase, ainda que esqueçam do demais, já me sinto confortado. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, porque nenhuma das suas promessas caiu por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Ele não é homem para mentir. Quando ele fala, ele cumpre o que diz, e quando ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazer. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Mas quem é Jesus? Ele é o Criador do céu, Ele é o Criador da terra, Ele é o Criador do mar, Ele é o Criador do vento, Ele é o soberano Senhor do universo. Ele tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. A criatura não pode desafiar o Criador. O Criador é maior do que a criatura. Se Jesus estava no barco, aquele barco não podia afundar. Eu quero dizer para você que esse mesmo Jesus prometeu a você e a mim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é maior do que a sua dor, Ele é maior que a sua enfermidade, Ele é maior que a sua crise familiar, Ele é maior que o seu problema financeiro, Ele é maior que as angústias que assolam a sua alma. Ele é o todo-poderoso Deus e Ele está com você. Terceiro, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Porque tinha plena certeza que tudo estava sob controle. Irmãos, paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança plena apesar da tempestade.
você saber que mesmo que você esteja sem controle ou fora do controle, tudo está sob o controle de Jesus. Descansa nele. Descansa nele. Quarto, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Preste atenção que Marcos reúne ao redor dessa passagem outros episódios que descrevem o poder de Jesus. Se não, vejamos. Nesse aqui, Jesus tem poder sobre a natureza. O vento e o mar lhe obedecem. Segundo, lá no capítulo 5, em seguida, Jesus desembarca do outro lado, na parte oriental, na região chamada Decápolis. Eram 10 cidades gentílicas, e uma delas, onde era essa aqui, era Gadara. E ele desembarca num despenhadeiro, dentro de um cemitério, de noite. E a última coisa que você gostaria de ver dentro do cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem vivo, porém nu, violento, se ferindo com pedras, gritando como um louco, furioso, tomado de 6.000 demônios, uma legião de demônios. E Jesus fez essa viagem propositadamente, porque aquele homem que estava enjeitado da sociedade, enjeitado da família, um pária humano, tem valor para Jesus. E Jesus pega esse homem, liberta esse homem, perdoa esse homem, transforma esse homem e envia esse homem como missionário para a sua terra, para provar uma coisa: ele tem poder sobre os demônios. Todos os demônios precisam se curvar diante da sua autoridade absoluta. Mas em seguida, ainda no capítulo 5 de Marcos, Jesus cura a mulher hemorrágica, está 12 anos esvaindo-se em sangue. Os médicos não têm mais solução para o problema de saúde dela, e ela pensa uma coisa: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca na orla das vestes de Jesus, e a hemorragia estanca-se na mesma hora. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. E ainda no capítulo 5 de Marcos, Jesus vai para a casa de Jairo, e a sua filhinha de 12 anos está morta, e Jesus põe a mão sobre ela e diz assim: menina, está na hora de acordar. Talita cumi, eu te mando, levanta-te. E a morte escuta a voz de Jesus, e a morte tem ouvidos e precisa obedecer a Jesus. E a menina morta é devolvida aos seus pais, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele está conosco. E você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas depois que Jesus acalma o mar e os discípulos, agora vem a última pergunta do texto. E eu fico imaginando essa cena, porque eu vejo esse mar como uma gangorra balançando calmamente. Os discípulos estão todos molhados, olhos estupefatos, agora cheios de temor, não de medo, mas de admiração pela grandeza do seu glorioso Redentor. E eles olharam uns para os outros e perguntando assim: mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles já tinham visto tantas coisas lindas, eles já tinham visto milagres, eles já tinham visto os pães serem multiplicados, eles já tinham visto cegos vendo, eles já tinham visto coxo andando, eles já tinham visto coisas magníficas, mortos ressuscitando. Mas agora eles estão pasmos, porque agora o vento escuta a voz dele, o mar obedece o comando dele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E talvez hoje nós pudéssemos responder essa pergunta: quem é este? Este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, planejou todas as coisas. Todas as coisas.
Este é aquele que lá na eternidade se ofereceu como cordeiro sem defeito, que daria a sua vida na cruz para resgatar você da morte e do inferno. Quem é este? Este é aquele que criou o universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, para quem os profetas apontaram. Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Este é aquele que foi simbolizado pelo santuário, o tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela Arca da Aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquele que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Este é aquele que foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório, onde a glória de Deus se manifestava. Este é aquele que foi simbolizado pelo templo de Jerusalém. Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios oferecidos no templo. Este é aquele que foi simbolizado pelo próprio sábado. O sábado era uma sombra dele, ele a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso redentor. Este é aquele que andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os coxos andaram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o grande eu sou. Este é o pão da vida. Este é a luz do mundo. Este é a porta das ovelhas. Este é o bom, o grande, o supremo pastor das ovelhas. Este é a ressurreição e a vida. Este é o caminho e a verdade e a vida. Este é a videira verdadeira. Quem é este? Ora, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o fundamento da igreja. Este é o dono da igreja. Este é o edificador da igreja. Este é o protetor da igreja. Quem é este? Ora, este é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Quem é este? Este é o Messias. Este é o filho de Davi. Este é a raiz de Jessé. Este é o Senhor dos senhores. Este é o Rei dos reis. Este é a nossa alegria. Este é a nossa paz. Este é a nossa justiça. Este é a nossa esperança. Este é o único mediador entre Deus e os homens. Este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é este? Este é aquele que, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Este é aquele que se esvaziou. Este é aquele que assumiu a forma de servo. Este é aquele que se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o ressuscitou e o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre em todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que sangrou. Este é aquele que chorou no Getsemane. Este é aquele que bebeu o cálice amargo da ira de Deus em seu lugar. Este é aquele que enfrentou as acusações dos judeus no Sinédrio, firme como uma rocha. É aquele que foi acusado diante do pretório romano, estava resoluto a ir para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Quem é este? Este é aquele que morreu pelos seus pecados. Este é aquele que ressuscitou para a sua justificação. Este é aquele que voltou para o céu. Este é aquele que está sentado no trono. Este é aquele que derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Este é aquele que é o nosso grande sumo sacerdote. Este é o advogado justo que intercede por nós junto ao Pai. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja, pessoalmente, fisicamente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente.
gloriosamente. Quem é este? Este é aquele que vai julgar as nações, este é aquele que é o juiz de vivos e de mortos, este é aquele que vai entrar com a sua noiva para Jerusalém celeste, para as bodas do Cordeiro. Este é aquele que vai enxugar nos nossos olhos toda lágrima, este é aquele que vai desposar a sua noiva, este é aquele com quem vamos reinar para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Este é o amado da nossa alma, este é o nosso glorioso Redentor, este é aquele que diz para você: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Esta é a razão da nossa vida. É por causa dele que você e eu viemos aqui. É por ele que devemos viver os dias da nossa vida. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém. De glória. Ele merece toda a glória. Abra seus lábios para exaltar Ele. Agora você não pode ir para casa afastado dele, longe dele, distante dele, sem ele. Ouvir tudo isto aqui e sair vazio dele. Não, eu quero sair daqui com ele.